Hoje eu recebo a especialista em hipnoterapia pela Omni Brasil, Ágata Tavares. Ela é farmacêutica, pós-graduada em farmácia hospitalar, deixou a estabilidade da carreira militar na Força Aérea Brasileira para se tornar empresária e hipnoterapeuta. Hoje, ela ajuda mulheres a reconstruírem suas vidas em todas as áreas por meio da ferramenta. Ágata Tavares, seja bem-vinda ao Cenário Entrevista. Ágata Tavares, seja bem-vinda ao Cenário Entrevista. Obrigada, Liliane. Ágata, você tem uma trajetória de vida, né, muito interessante. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua história de vida, eu queria que você falasse, porque está todo mundo curioso, o que é a hipnoterapia? Então, na verdade, a hipnose é um processo natural que a nossa mente faz. Então, por exemplo, se eu escuto uma música que me lembra algum momento específico da minha vida. Se for um momento feliz, eu fico feliz. Se for um momento triste, eu fico triste. O que é isso? É a hipnose. Então, aquela música, ela acessou o meu eu de dentro, a minha mente subconsciente. Só que na hipnoterapia a gente usa a hipnose como ferramenta para tratar problemas emocionais. Ansiedade, depressão, vícios, dependência emocional, todo tipo de problemas emocionais que precisa ser, de fato, encontrar a causa desse problema. E esse tipo de terapia é muito novo aqui no Brasil, né? Na verdade, é cerca de 40 anos, mais ou menos, que os estudos já começaram a comprovar a eficácia dessa abordagem. Mas ainda assim a gente precisa propagar um pouquinho mais desse conhecimento que é de fato muito transformador. Como é essa metodologia de trabalho? A metodologia, eu sou formada pela Omni e dentro da Omni nós temos uma metodologia. Então os fundadores eles basicamente fizeram uma metodologia do início ao fim, do que fazer, como encontrar a emoção principal que de fato está ocasionando esse problema emocional. E, de fato, para liberar essa emoção, ressignificar por completo, direto na mente subconsciente. Então, justamente por essa metodologia ter sido validada, né? Então, nós somos o único centro de treinamento com selo de qualidade ISO 9001, e isso faz com que a metodologia tenha esse poder de transformação, inclusive numa única sessão de 3 horas. Essas sessões variam, né? Dependendo da situação e do tipo, né, de tratamento que a pessoa que está procurando, né? Isso, mas na verdade a metodologia, por ela ser validada, inclusive aceita em mais de 23 países que a Omni é presente, a gente não trabalha com tratamentos a longo prazo. É uma abordagem bem intensa, bem profunda para a resolução desses problemas emocionais. Mas sim, depende de fato de cada caso, mesmo já considerando o fato de que não é uma abordagem a longo prazo. É algo bem intenso mesmo. E o resultado? Tem eficácia? Tem, na verdade eu sou prova dele, né? Eu sou testemunha dele. E porque quando você entende esses problemas emocionais, entende a causa daquilo que estava te causando certos problemas emocionais, você de fato transforma a sua vida. Então, como foi também na minha. Agora, esse momento que o mundo vive, né? Um pós-pandemia, que a gente pode até assim dizer, você acha que se faz necessário? Porque a gente adquiriu ou descobriu vários traumas nesse período. Na verdade, eu gosto de dizer, Liliane, que toda a pandemia, todos esses problemas são gatilhos. Então, os problemas que a gente sentia, as emoções que a gente sentia, já existiam dentro da gente, só que estavam ali, guardadinhas. E à medida que a gente vai passando por certas situações ambientais, como foi a pandemia, situação de estresse, aí é como se evidenciasse o problema que já estava ali instalado. Então, a hipnoterapia ela busca entender todo esse contexto, entender qual é a raiz dos problemas emocionais da pessoa de forma completa, vamos dizer assim. Mas sim, existem várias situações que podem meio que desencadear esses problemas. E a aplicação desse método é só para adultos, crianças, jovens também podem fazer uso da hipnose? Pode, por não ter nenhum tipo de contraindicação, e ser um processo natural, não existe de fato contraindicação. Só que para crianças, por exemplo, pode ser feita basicamente a partir dos 8 anos. A criança precisa ter uma certa maturidade emocional para fazer, né? E obviamente a técnica com a criança é de forma mais lúdica, é diferente. Então até mesmo o tempo de duração da sessão é diferente do adulto. Então se uma sessão de adulto dura 3 horas, a criança obviamente não vai passar por esse processo. Então, mas é possível sim fazer com crianças, assim como idosos. Então basicamente a partir dos 8 anos
até não ter limite de idade, de fato, essas pessoas podem realmente passar pelo processo. O único ponto, né, que precisa ser esclarecido é que a pessoa precisa seguir as instruções. Então, por exemplo, o idoso, né, que não tem condições de seguir essas instruções por de algum distúrbio ou até mesmo por causa da idade avançada, aí realmente a hipnoterapia não consegue ajudar. Mas todas as pessoas que têm, né, a sua capacidade de seguir essas instruções e querer passar pelo processo, pode sim ser beneficiado pela hipnoterapia. Eu te perguntei porque tem sido muito evidente e frequente casos de violência e abuso contra crianças, muitos casos também assim de divórcio, onde ocorre alienação parental entre com os pais com os filhos, utilizando os filhos, né? Por isso que eu te perguntei se é possível também utilizar a hipnose para fazer esse tratamento, essa terapia complementar, né? Fora profissionais como psicólogo, né? Exatamente, essa é a abordagem da hipnoterapia, é a ressignificação disso. Então, tanto para os pais, né, tanto para o homem e para a mulher que está passando por essa situação, como também para a criança, desde que a criança realmente tenha essa maturidade emocional para passar pelo processo, mas é possível sim. Tá certo, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, você que está curioso vai conhecer um pouquinho mais sobre a hipnose e também um pouquinho da história de vida da nossa convidada. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história de vida da nossa convidada, a hipnoterapeuta Ágata Tavares. Ágata, você tem uma história de vida bem interessante e o que mais me chamou a atenção foi essa mudança de carreira. Você tinha uma vida estabilizada, você é farmacêutica, você era funcionária, né, da Força Aérea, né, uma carreira estável e de uma hora para outra, como é que foi essa mudança? Conta pra gente. Então, na verdade, era toda essa curiosidade de fato e toda a transição, na verdade, começou com os meus processos, né? Então, após um divórcio, eu tive ansiedade, tive depressão, eu precisei recomeçar a minha vida. Então, hoje eu ajudo muitas pessoas que passam por esses problemas, mas eu não falo só de forma técnica, eu falo porque eu passei, eu sei exatamente o que é. Então, eu precisei fazer uma escolha de recomeçar a minha vida. Então, eu comecei a reconstruir a minha vida me tratando, fazendo terapias, encontrando as minhas respostas e assim eu fui avançando no autoconhecimento. E é tão transformador, no início é desconfortável, mas depois é tão libertador que você vai se alinhando mesmo ao teu propósito, à tua missão de vida. Então foi o que aconteceu, né? Após 12 anos de funcionalismo público, sou muito grata de fato a tudo que eu vivi na Força Aérea, tudo que eu construí lá, mas eu sempre tive o desejo no meu coração de transformar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas de alguma forma. E ali eu comecei a não conseguir caber mais, então foi exatamente o que aconteceu. E qual foi o teu primeiro contato com esse tipo de conhecimento? Na verdade, dentro do meu processo, né? Então, eu conheci outras técnicas, eu fui avançando no autoconhecimento, até que eu conheci a hipnose, e eu entendi a causa emocional que eu tive, a ansiedade e a depressão, que foi uma rejeição na barriga da minha mãe. Então, ali eu conheci o poder de transformação da ferramenta, da hipnoterapia, que primeiro eu vi. Então, de fato, eu me alinhei realmente ao meu propósito e toda a transformação que eu vivi, eu sabia que eu não podia guardar só para mim, eu precisava realmente propagar essa transformação e foi assim que eu decidi, de fato, ser hipnoterapeuta exclusivamente. Era isso que eu ia perguntar agora. Como é que você investiu nessa carreira? Você fazia tratamento e também começou a estudar para poder também atender, não é isso? Isso, na verdade, a própria formação nossa já é bem intensa, porque primeiro a gente passa pelo processo. Então, eu fui avançando, conhecendo, me autoconhecendo, resolvendo aquilo que precisava, que todos nós precisamos. E tá tudo bem, faz parte do processo. E eu fui fazer a formação porque eu entendia de que realmente eu precisava daquele processo. E dentro da formação eu me formei para eu conseguir ajudar outras pessoas, mas a gente também passa pelo processo, foi o que aconteceu. Quanto tempo você já faz atendimento? Basicamente há 1 ano.
E quais são os casos mais comuns que chegam lá para você, no seu consultório? As demandas são várias, mas normalmente a gente acaba se conectando com as dores que a gente também passou, né? Então são basicamente mulheres que que se sentem perdidas, que se sentem sozinhas, que se sentem inseguras, e aí desenvolvem ansiedade, depressão, dependência emocional, né? Então ela quer reconstruir a vida dela, mas ela não consegue, e ela precisa encontrar essas respostas que na verdade eu encontrei também. Então é como se eu pudesse mostrar para ela um caminho que ela precisasse percorrer, que primeiro eu percorri. É muito comum também, além dessas pessoas que querem obter o autoconhecimento, né? Mas é comum também as questões de relacionamentos abusivos, de fins de relacionamentos que as mulheres procuram? Sim, é muito comum, Liliane, e acaba que faz parte do dia a dia mesmo no consultório, né? Porque acaba que a gente vai vivendo e vai... Quando é aquela história que eu sempre falo, quando eu não sei quem eu sou, eu acabo me sujeitando a certas situações, eu acabo tentando caber em situações que nem deveriam. Então, esse é o processo da hipnoterapia, é a mulher, ela se encontrar, ela realmente florescer, né? Ela realmente se tratar nesse sentido. Então, é muito comum esse tipo de demandas dentro de relacionamentos abusivos, sim, de violência, de abusos. É uma estatística realmente muito alarmante, porque é muito mais comum do que a gente imagina. E por falar em florescer, conta pra gente desse projeto, Elas Florescem. O que é exatamente? Então, na verdade, eu entendi de que a minha missão era muito maior do que estar apenas no consultório de forma individual. Então, o Ela Floresce surgiu para propagar essa mensagem, porque, na verdade, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum sobre o autoconhecimento. Então a gente tem várias dores, vários traumas dentro da gente e a gente não sabe nem lidar com eles. Então o Ela Floresce surgiu para isso, para despertar o poder do autoconhecimento, para de fato propagar essa transformação realmente que a gente vive quando a gente começa a olhar para dentro da gente e enfim florescer. E hoje, quem está acompanhando a gente aqui nessa entrevista, o que precisa fazer para procurar ajuda? Na verdade, o primeiro ponto é reconhecer que precisa, né? Porque a gente só ajuda quem quer ser ajudado. O segundo ponto é realmente se conectar ou procurar pessoas que possam ajudá-las. E o Ela Floresce é exatamente isso. É essa rede de apoio, a gente faz eventos presenciais, também online, porque dentro do projeto nós já temos mulheres de outros estados. Então a gente faz de forma híbrida, tanto presencial quanto online. E as mulheres que desejam participar no meu Instagram, na minha bio, tem o link do meu WhatsApp que ela consegue entrar em contato para ela começar a receber as agendas dos eventos para começar a participar com a gente. Pode divulgar, pode falar aí, qual é o seu Instagram? Então, meu Instagram é o agatatavares.7, lá na minha bio tem exatamente esse link que ela consegue receber essas informações. Você pode adiantar para a gente se tem alguma agenda, alguma programação agora para esse mês de abril? Temos, nós realizamos um encontro por mês. Agora, nesse mês de abril, vai ser em meados de abril, e a gente faz esse network, faz palestras, faz rodas de conversa. Mulher, principalmente, gosta de conversar, né? Então, a gente sempre faz rodas de conversa para que cada uma compartilhe um pouquinho do seu processo e, obviamente, com dinâmicas coletivas, com a hipnoterapia, ela possa, de fato, começar a entender e aceitar e decidir por esse processo. A conversa está muito boa, mas a gente vai para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente continua aqui essa conversa sobre hipnose com a hipnoterapeuta Ágata Tavares. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco a gente sempre faz a mesma pergunta para todos os nossos convidados. A gente, além de conhecer a trajetória de vida, a trajetória profissional dos nossos convidados, a gente quer saber também um pouquinho sobre a opinião, né, do cenário político nacional. Qual é a sua opinião? Então, na verdade, esse período eu vejo como um período da gente realmente pensar naquilo que a gente quer para o país, né, naquilo que a gente deseja ver, quem são os representantes que de fato vão nos representar realmente, né? Então, esse momento que a gente vive, ano eleitoral, eu vejo que é um momento da gente refletir também sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida, para a nossa família, porque afinal a nossa escolha, né, quem a gente de fato escolher como representante vai estar ali influenciando na vida como um todo. E aí, de fato, eu vejo
esse momento da gente fazer essa reflexão mesmo. Qual é o recado que hoje você deixa para o nosso público, para quem está nos acompanhando nessa entrevista? Eu vejo que todos nós temos problemas, né? Então, às vezes, a gente acha que o meu problema é maior do que o outro, e, na verdade, não necessariamente. Mas o ponto é que a gente precisa entender que para tudo tem solução. Para tudo tem solução na vida. Basta eu, de fato, decidir por aquele caminho. E tudo depende muito de nós mesmos. Então, eu preciso ser a mudança que eu desejo para minha vida. Então, se minha vida não está bem, se eu tenho algum problema emocional, se eu tenho algum problema a resolver, eu preciso assumir essa responsabilidade, buscar ajuda, buscar profissionais e pessoas que vão me ajudar e, de fato, transformar a minha realidade. Eu não posso terceirizar, né? Então, esse é o meu recado, né? Para quem, de fato, tem algum problema, que, de fato, busque ajuda, busque se tornar a sua melhor versão, busque de fato florescer, busque de fato resolver aquilo que precisa e começar a viver da forma como você merece viver e deseja viver. E antes da gente encerrar, a gente vai para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça, ou então o que essa palavra representa para você. Vamos lá. Terapia. Libertação. Hipnose. Transformação. Elas florescem. Alegria. Autoconhecimento. Libertador. Amazonas. Imensidão. Família. Tudo. Sonho. De transformar o maior número de pessoas possível. Você tem um medo? Medo de não conseguir deixar o meu legado. Uma esperança. Um futuro melhor. Religião. Espiritualidade. Quem é Ágata Tavares? Eu sou filha de um Deus vivo, que de fato fez parte do meu processo entender isso. Quando eu floresci, eu entendi qual era o meu propósito. E essa é a minha principal identidade. Após isso, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou profissional, que busca sempre trazer o melhor e deixar de esperança, de deixar alguma coisa, de semear alguma coisa boa nessa terra. Ágata Tavares, muito obrigada pela tua participação aqui no Cenário Entrevista. Obrigada a você também. E a gente volta na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!